E vamos lá, né? Estudar grandezas diretamente proporcionais. A gente viu razão e proporção, né? Quando duas coisas são proporcionais, quer dizer que elas têm as partes proporcionais, né? As partes, vamos supor, né? Iguais e assim por diante. Agora a gente vai estudar grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, a gente pode dizer que duas grandezas são proporcionais quando se uma parte duplica, a outra também duplica. Se a outra parte triplica e triplica, assim vai por diante. Como assim, professor? Vamos a partir de exemplos, duas grandezas diretamente proporcionais. Vou pegar o exemplo que está aqui. Se 1 kg de tomate custa 3,50, quanto custa 4 kg de tomate? A gente poderia resolver isso aqui através de uma tabela, tá certo? Que quer saber quanto é que custa 4 kg de tomate, sabendo que o preço por quilo é equivalente a 3,50. Então vamos lá. 3,50 custa o quilo da tomate, tá certo? Ou seja, uma quantidade vale 3,50. Se eu querer 2 quilos, quanto é que eu vou pagar aqui? Vou pagar quanto, gente? É só multiplicar por 2, né? E fica 7. E se eu querer 3 quilos? Vai ficar 10,50. Se for 4 quilos, 14 reais, né? E assim vai por diante. 5 quilos. É só sair multiplicando. Dá 17,50. E eu não vou passar mais não. Assim vai por diante. Então isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Observe, aqui eu multipliquei por 2, tá certo? Aqui também foi multiplicado por 2. Daqui para cá, ó, desse primeiro para esse daqui, eu multipliquei por 3. Observe, multipliquei por 3 aqui, ó. E saiu o mesmo resultado. 3,50 vezes 3, 10,50. 1 vezes 3 dá 3. E assim vai por diante, tá certo? Então, o que a gente queria achar, através de uma tabela que a gente viu, né, era quanto custava 4 kg de tomate. No caso, 14 reais nessa situação. Mas, professor, se eu não quiser montar uma tabela, aí vai ter que usar a propriedade fundamental da proporção, que a gente viu na aula anterior, que não é difícil, tá certo? A gente vai fazer tipo uma regrinha de 3, que regra de 3 a gente vai ver mais pra frente. Então vamos lá. Tá dizendo que 3,50 a gente monta desse jeito. 3,50 é equivalente a 1 quilo. Só que a gente quer saber quanto equivale 4 quilos. Então a gente representa dessa forma daqui. Tá certo? Aí a gente vai multiplicar cruzado. A gente quer saber 4 quilos. E aqui é o valor de 3,50 que 3,50 é 1 quilo, né, no caso. Multiplicando cruzado, ou seja, multiplicando os meios pelos extremos, nós temos o quê? X vezes 1 dá X, 4 vezes 3,50 vai dar 14 reais. Que era o valor que a gente tinha achado, tá certo? 14 reais, que é o que a gente estudou aqui. Mas professor, se eu não soubesse o valor do quilo, mas eu soubesse que 3 quilos custa 10,50, ficaria do mesmo jeito. Observe o seguinte, eu sei que 10,50 é o equivalente aqui a 3 quilos, né? Só que eu queria saber quanto eu pagaria se eu fosse comprar 5 quilos. Como é que ficaria? 3 vezes x, 3x, multiplicando os meios pelos extremos, 5 vezes 10,50 vai dar 52,50. Eu acho que dá isso. É isso mesmo. Eu vou pegar 52,50 e vou dividir por 3. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Vai dar 17,50. Tá certo? 17,50, que foi o valor que a gente teve aqui. Então, tanto faz ter a quantidade por quilo, ou eu pegar daqui que a gente sabia quanto equivalia 3 quilos, e saber quanto equivale aqui nesse caso
5 quilogramas. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Vou colocar outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui, depois vocês podem voltar ao vídeo. Vamos lá. No outro exemplo, a gente está dizendo assim: Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Acompanhe a tabela. Aí tem uma tabelinha assim. Acho que não está na atividade de vocês, vou tá, sei lá. 50, 100, 150. 10. Isso aqui não é uma pergunta, é só mostrando uma situação de grandezas diretamente proporcionais. É para você observar que a partir que vai multiplicando ou triplicando, o outro lado também vai fazendo do mesmo jeito. Observe, 50 vezes 2 dá 100. Aqui deu 10 vezes 2, que deu 20. 50 vezes 3 deu 150. 10 vezes 3 deu 30. Agora, uma pergunta. O número de convidados e aqui a quantidade de carne. Se a gente quisesse convidar, no caso, 350 pessoas, quanto é que eu teria que comprar de carne? A gente tem que fazer o seguinte: 50 está para 10, ou tanto faz, assim como 350 convidados, né? Eu queria saber quantos quilos de carne eu iria comprar. Vamos lá. 50, multiplicando cruzado, 50 vezes x dá 50x, 350 vezes 10 vai dar 3.500. X vai ser 3.500 dividido por 50. Aqui eu corto, ficou 350 dividido por 5, 70 quilogramas de carne. Será que eu continuo na tabela, eu chegaria a isso? Vamos ver, né? Se quer saber 350, eu teria que multiplicar aqui por 7, né? Porque 7 vezes 50 dá 350. Se eu multiplico um lado por 7, o outro lado também tem que ser multiplicado por 7. Então, se eu tenho 10 vezes 7, dá 70 quilogramas. Se eu fosse continuar a tabela, daria o mesmo jeito. Então, isso é grandezas diretamente proporcionais. Tem algumas situações, vocês têm que ler com calma, tá certo aí, para poder resolver, tá bem? Não são difíceis, são semelhantes a essas. Vocês vão usar a propriedade fundamental da proporção, utilizando isso aqui, depois multiplicando meios pelos extremos, e encontrando aqui normal, resolvendo uma equação em primeiro grau, simples, certo? Até a próxima aula.